Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para um programa que marca os 3 anos da nossa existência e tivemos a alegria de comemorá-lo com o número 70. Quem acompanha nosso canal sabe que eu creio em uns números simbólicos, números mágicos, na verdade números divinos. E o programa número 70 traz um tema um tanto polêmico, que quando falei que faria, fui um pouco criticado e acabei adiando. Mas com o ocorrido recentemente com um pastor brasileiro nos Estados Unidos, achei que era preciso falar e fomentar reflexões sobre certas abordagens. Então vamos lá. Já falei que estou no seio de uma família muito católica e por conta disso, numa viagem que aconteceu no início desse ano, na verdade final do ano passado para o início desse ano, que estávamos ouvindo músicas diversas até que acabou tocando na lista de músicas uma música que me fez refletir. E aí eu faço a seguinte pergunta a vocês: de quem é o reino dos céus? Ou melhor, a quem está reservado o reino dos céus? Bem, em tempos difíceis, é importante que consigamos internalizar e difundir a paz do Cristo, pois ele disse: não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. Ok, vamos contextualizar. Recentemente, um pastor teria deixado em aberto o que se deveria fazer diante de uma cultura de prestígio a um mundo homossexual. Ele deixou, é bem verdade que de fato não podemos afirmar que o pastor incitou violência contra homossexuais. Contudo, por não fechar o seu raciocínio, permitiu que esse também fosse um dos entendimentos daquela pregação. E em tempos de violência exacerbada, é muito importante que os evangelizadores nos aproximem do amor de Cristo e não da ira de Deus e do Velho Testamento. Dito isto, então vamos para o motivador do presente programa. E ele tem base numa música que eu não vou cantar, até porque não sei direito o ritmo da música, a não ser um trechinho dela. Então eu vou recitar a música e depois a gente continua. Então ela começa assim: há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar a cada dia determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. E essa música, se terminasse aqui, seria simplesmente maravilhosa. É uma mensagem linda. Contudo, após o trecho, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O compositor completou dizendo: o reino dos céus é dos violentos. Mas como assim? Onde está escrito isso? Será que eu tenho que vestir uma armadura, pegar uma arma e ir para uma nova guerra santa? Bem, para minha surpresa, eu descobri que um pregador muito antes dessa música ser composta já falava que o reino dos céus é dos violentos e ainda fundamentava em 2 passagens bíblicas. Uma, sem citar o versículo e o capítulo, ele fala
que isso está lá na passagem em que João Batista tinha sido preso, né? Então, naquela passagem estava a primeira citação. E a segunda passagem já foi citada, o capítulo e versículo que facilita, né, a busca da verdadeira resposta disso. Então vamos lá, já que ele citou, vamos lá, em Romanos 7,14. Só que aí a gente tem que lembrar, ou melhor, eu quero colocar aqui para vocês algo que um colega adventista sempre falava para mim. Quem lê um texto fora do contexto cria um pretexto. E aí tenho que realmente concordar com ele, porque para entender esse trechinho que é o versículo 14 do capítulo 7, é preciso ler pelo menos até o versículo 25. O ideal seria que todo o capítulo 7 fosse lido de cabo a rabo, mas pelo menos do 14 até o 25 seria necessário ler para poder entender qual é a mensagem do versículo 14 da carta aos Romanos, tá? E assim, o escritor da carta, que é Paulo, ele quis deixar claro aos seus endereçados que a nossa carne só leva a fazer o que é mal. Que ele até desejava o bem, mas não conseguia fazer o bem, porque a carne era pecaminosa, por causa da carne. E isso só é superado pelo sacrifício do Cristo. Então, voltando, existe uma lei que é boa e uma carne que é má. A lei porque é espiritual e a carne pratica o mal porque ela é carnal, pecaminosa. E ele, lá no final, ele vai falar que essa dicotomia só pode ser superada pelo sacrifício do Cristo. E não porque Paulo fez uma violenta luta contra a carne. Não. Na verdade, ele faz uma separação da lei que é boa e da carne que é má. Pois ele fala lá em Romanos 7,24: quem me libertará do corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo. Tudo bem? Então, assim, ele está apenas falando, olha, só dá para se libertar do que é mal da carne através de Jesus Cristo. Agora vamos mergulhar no Evangelho de Mateus, né, que é onde está a mensagem enfatizando a importância de Jesus para o reino de Deus. E assim tá, para poder entender de novo aquela história de não inventar um pretexto, porque a gente lê só um texto pequeno, recomendo que seja lido pelo menos do versículo 7 até o 19, mas claro, o ideal seria que você pegasse sua Bíblia e lesse o capítulo 11 total de cabo a rabo. E lá no 7 ele fala assim: que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Olhai os que vestem roupas finas, estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu quem fosse maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Até aqui todos estão compreendendo que João é o centro da mensagem, que tudo que está sendo falado é de João e não mais de outra coisa. Então ele está falando que tudo para dar ênfase à importância de João naquele contexto. Então vamos continuar. No versículo 12, então, ele vai dizer: a partir dos dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência. Aí eu quero dar ênfase a uma questão. Essa tradução é da Bíblia que eu tenho, que é a Bíblia tradução CNBB. Então, pode ser que em outra Bíblia tenha uma outra tradução. Então vamos voltando.
capítulo 12. A partir dos dias de João, até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos procuram arrebatá-lo. Pergunto a vocês, os violentos querem arrebatar quem? O reino? Ora, se o capítulo está falando de João, Jesus está dizendo que os violentos querem arrebatar João. Concordam comigo? E aí precisamos lembrar a situação que João tinha sido preso e desde o momento que ele foi preso, já se desejava a morte de João. Não sei se vocês lembram, João foi preso porque ele denunciou que o rei tinha casado com a esposa do seu irmão. Então ele condenava essa união do rei com a esposa do irmão. E para que ele parasse de fazer aquelas acusações contra o rei e sua esposa, ela, principalmente a rainha, queria que ele fosse morto. E o rei, mesmo querendo matar, tinha medo de matá-lo pelas consequências dos seus seguidores. Mas aí acabou que, todos nós sabemos, que João morreu violentamente. Violentamente como? Simplesmente arrancaram a cabeça de João e ainda entregaram a cabeça de João numa bandeja para a sobrinha ou filha da esposa do rei. Então, entendo que a fundamentação da música foi duplamente equivocada. E não, o reino dos céus não é dos violentos, senhores. E se você achava até agora que precisava lutar uma guerra santa, desarme-se e receba a paz do Cristo. Mas respondendo à pergunta lá do início, então, de quem é o reino dos céus? E aí a gente vai conseguir responder isso olhando para o Sermão da Montanha, lá em Mateus 5. Que o reino dos céus é dos pobres de espírito e os perseguidos por causa da justiça. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.